Olá, Bethesda! Que bom é te ter aqui no nosso culto online. Hoje está acontecendo o nosso Alto de Páscoa, então esse momento a gente está separando especialmente para podermos estarmos conectados, mesmo separados presencialmente. Por isso, prepare o seu coração, separe a sua Bíblia e aumente as suas expectativas, porque Deus tem algo especial para entregar para você. Vamos juntos? Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar a esse Deus que é totalmente poderoso. Jesus Cristo que venceu a morte, tudo por amor a cada um de nós. Amém? Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Tanto poder, tanto amor, perto está de cada um de nós também. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele está conosco. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Impressionante é o seu amor. Declare com o coração, realmente. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Tu és impressionante é o seu amor. Como ele é. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor.
Espírito do amor. Aleluia, amém. Esse é o momento das nossas oportunidades para você ser igreja com a gente. Fique ligado! Você sabia que nós temos uma escola bíblica onde você pode aprender um pouco mais sobre Jesus e sobre a palavra dele? O CTM existe para que você possa aprofundar o seu relacionamento com Jesus, conhecer um pouco mais da sua palavra e também entender o que ele fez por você na cruz. E nós temos 5 jornadas onde você pode encontrar o melhor curso que se enquadra nesse momento de vida que você está vivendo. E para você que está chegando por aqui, quer conhecer um pouco mais de Jesus, nós temos o curso Descubra. Ele acontece de forma online, você pode fazer a sua matrícula hoje mesmo e já começar a estudar, ou você pode separar na sua agenda o dia 10 de maio, onde vai acontecer o curso presencialmente às 9h30 da manhã. Faça a matrícula através do nosso aplicativo ou na central de atendimento e venha crescer com a gente. Se você é empresário ou empreendedor, nós temos um convite especial para você. No dia 28 de abril, numa segunda-feira, nós temos o checklist. O nosso preletor nessa noite será o Eduardo Brambila. Ele é comunicador e ex-âncora do EPTV Campinas. E o tema da palestra será: o seu negócio tem valor? Fica aqui o nosso convite para você. Dia 28 de abril, segunda-feira, às 19h30. Faça a inscrição gratuitamente através do nosso aplicativo. E no final de semana que vem, nós estaremos celebrando juntos os 19 anos da Batista Bethesda. E serão 2 celebrações especiais, às 10 e 19 horas, com celebrações diferentes. Na celebração da manhã, estaremos recebendo o pastor Elias Neves, que é pastor da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. E na celebração da noite, o pastor Eliezer Wiffer, da PIB Penha. Então nós esperamos você nas 2 celebrações para comemorarmos juntos aquilo que Deus tem feito na vida da Bethesda. Igreja Batista Bethesda, no templo, nas casas e por todo o mundo. Glória a Deus pela sua vida, conectado aqui conosco, que você sabe que uma frase que a Bethesda tem carregado é que a generosidade transforma. Dízimos e ofertas são princípios estabelecidos para abençoar a nossa vida, aumentar a nossa confiança em Deus e ver a obra desse Jesus que ressuscitou espalhar por todas as nações, espalhar nessa cidade. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora aqui pelo Campus Online. Você pode entregar o seu dízimo e sua oferta, você vê que está aqui aparecendo esse QR Code ou a chave Pix, financeirobethesda@gmail.com, e você pode contribuir, entregar o seu dízimo, a sua oferta, contribuir para que essa obra possa ir ainda mais além, mais rápido. Então, enquanto nós ouvimos esse clipe, essa canção, você vai poder fazer isso agora no nome de Jesus. Misericórdia absoluta verdade és, nossa esperança és, alimento eterno és, rio de graça és, chuva de cura és. Toda alegria és, nosso destino és. Jesus, tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Misericórdia absoluta verdade nossa esperança alimento eterno rio de graça chuva
Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Jesus, tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Jesus, tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Tu és tão bom, tão bom. Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada. Oi, eu sou a Isa e eu tô assiduamente há 3 meses caminhando com Jesus. Eu sempre fui feliz, mas eu não sabia quão mais feliz eu poderia ser e quão mais completa Jesus poderia me fazer tornar. Eu sentia feliz em muitas áreas da minha vida, mas um espaço estava vazio aqui dentro. Eu tinha muita crise de ansiedade, tinha dificuldade em escutar os outros, tinha muitos medos e que Jesus preencheu todos eles. Na verdade, depois de eu achar que eu estava tendo infarto há 1 ano, que era uma crise de ansiedade, eu entendi que eu precisava mudar os meus hábitos e mudar minha vida. E eu comecei a buscar Jesus. E foi através, primeiramente, de uma igreja católica. E eu comecei a ir, eu ia, e ainda assim eu me sentia... Muita coisa foi mudando. Essa sede começou há 1 ano. Ele começou a preencher minha vida, mas ainda assim algo faltava. Eu senti ele, mas essa sede aumentava. E literalmente Deus enviou a Elô para mim. A Elô me mandou um direct e falou que queria me dar um presente. E aí eu não a conhecia. Eu falei, nossa, o que será que eles querem me dar? O que querem falar comigo? E eu não respondi a Elô. E aí passou mais um tempo e aí a Elô me chamou de novo. Eu não respondi. E aí a Elô me chamou de novo e eu falei, tá bom, eu entendi, Deus. E falei, pode deixar lá no Isa, que é a minha empresa. Ela falou, não, mas eu quero te dar pessoalmente. Falei, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí ela chegou lá com um presente, era um presente que ela deu para algumas empreendedoras da cidade. E aí ela falou se tinha algo que eu gostaria que ela orasse. E aí eu falei que sim, que naquele dia eu tinha escutado uma frase, que eu seja menos de mim, mais de Deus. E era isso que eu estava buscando. Eu sentia essa sede, mas eu não sabia o que fazer com ela, não sabia como. E aí ela orou por mim e perguntou se eu tinha uma Bíblia. E aí ela começou a me guiar nesse estudo e eu comecei a sentir realmente. Eu comecei a imaginar, a ter visões de eu estudando a Bíblia. Só que eu não... Enfim, me falava como eu abro a Bíblia, eu não entendo nada. E aí ela foi me ensinando e Jesus foi falando comigo. Jesus foi transformando a minha vida assim de uma forma inexplicável.
quando a gente passa a andar com Jesus, não é que a gente não tem mais desafio, mas a gente se torna mais forte. A gente tem a pessoa que pode sanar qualquer dor, que pode preencher qualquer vazio. E Deus transformou minha vida, assim. Quem convive comigo sabe. Meu noivo sempre também teve uma sede e ele, de ver a minha transformação, decidiu buscar Jesus também. E ele vai se batizar comigo. E, enfim, Jesus transformou meu negócio, transformou meu meio, transformou tudo. Ele transformou os meus relacionamentos com as pessoas. Ele transformou as minhas vontades. Eu abri mão de muita coisa, vou falar por ele, mas não foi um peso. Eu realmente sinto que quem escolhe sou eu. Jesus através de mim e não minha carne. E eu tô muito animada e muito feliz para ver as coisas incríveis que ele ainda vai me fazer viver e todos os testemunhos que eu tenho para dar, porque o que eu entendi é que a gente está aqui na Terra para servir Ele. E é isso que eu peço todos os dias, que Ele me use para que eu leve Ele para mais e mais e mais pessoas. Feliz Páscoa para você, e essa é a realidade que a gente apresenta nesse domingo, que nós estamos conectados, que Jesus está vivo. E eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você nesse domingo diferente, enquanto está acontecendo o Alto de Páscoa, e nós estamos aqui conectados e logo o Alto de Páscoa vai ser disponibilizado para você poder também assistir e ser abençoado nesses próximos dias. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, e eu quero ler com você os versículos de 1 a 8. Aproveita, você já ouviu nesse culto online, pega aí o seu celular, e envia esse link para mais pessoas. Vamos fortalecer o nosso campus online para que mais pessoas possam ouvir sobre Jesus e sobre o Evangelho. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os soberanos dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz, mas ressuscitou e em breve vai voltar. Nós declaramos nessa noite que o Senhor é o Alfa, o Ômega, Tu és o princípio, o fim. Eu clamo que essa palavra mude a nossa vida, mude a nossa história, traz a nós revelação, faz esse link, esse culto chegar em lugares inimagináveis para louvor da Tua glória. Nós Te agradecemos por essa Páscoa, em nome de Jesus. Amém e amém. A Páscoa nos faz e nos leva a fazer uma reflexão sobre como é que Deus se revela a nós. Como é que Ele se comunica, como é que Ele escolheu se fazer presente no mundo, se presente na nossa vida. E tudo isso aconteceu num dia comum, num dia corriqueiro, em uma semana que não se diferenciaria de nenhuma outra, exceto pela Páscoa, onde os pais estão com seus filhos, as pessoas assistindo sua Netflix, pessoas preparando talvez o seu peixe, preparando o seu churrasco, mas aquele dia o Deus Altíssimo estava morrendo numa cruz. O Deus que criou os céus e a terra estava doando a sua vida. E a gente olha para um homem que talvez a pergunta é: o que você faria com um homem assim? Chamava-se Deus, mas usava trajes de homem. Chamava-se a si mesmo de Messias, mas nunca comandou um exército. Esse Deus era chamado de rei, mas a única coroa que ele teve foi uma coroa de espinhos.
O mais interessante é que a Páscoa ela é antecedida por uma sexta-feira. Mas que sexta-feira foi essa? É aquele dia em que o bem parece vencer o mal. Em que parece que o mal venceu. O Messias foi crucificado. A morte venceu a vida, onde o Deus forte parece fragilizado numa cruz. Mas sabe qual que é a boa nova? A grande verdade é que é sexta-feira, mas o domingo chega, o domingo vem aí. Assim nasce a ressurreição, o domingo chegou, hoje é o domingo de Páscoa. E é tão interessante que a palavra Páscoa vem do hebraico pesar, que significa passar por cima. É a comemoração da libertação do povo de Israel. E é exatamente isso que Jesus ele faz naquele dia, como o cordeiro que foi oferecido, ele oferece a sua vida. João 10:18 ele diz, ninguém tira ela de mim, mas eu a dou da minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai, para que a Bíblia se cumpra. A profecia e a completude da salvação acontece num domingo de Páscoa. Mas agora a ressurreição de Jesus, e olhar para isso e dizer assim, Jesus está vivo, abre diante de nós outras realidades. Primeiro a missão, porque ele chama você a morrer por ele. Ele chama você a se levantar e pregar o evangelho. O reino, porque o reino de Deus foi estabelecido. O já e ainda não. Já porque o reino de Deus chegou, o governo de Deus tem se espalhado, mas ainda não, porque não houve ainda essa consumação do reino dos céus. Mas também uma nova realidade, que une tudo, todos, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, e o futuro que tem a ver com a volta de Jesus. Esse texto poderoso, que é a revelação, revela para nós o cordeiro com o rosto de leão. O cordeiro que foi morto, mas que ressuscita como um leão. E olhar para a ressurreição, eu concordo com o Dr. Gay Habermas, que diz que cada fato da ressurreição de Jesus é também um fato para a minha ressurreição. Jesus ressuscitou para falar para você que as coisas não acabam agora. E quais são as implicações da ressurreição de Jesus nesse domingo de Páscoa? E eu creio que tem algumas coisas que eu quero trazer para você. Em primeiro lugar, as implicações é essa, a promessa de reversibilidade. É algo que toda Páscoa eu repito na Igreja Batista Bethesda. Toda Páscoa eu tenho falado sobre isso, que a Páscoa mostra uma promessa de reversibilidade. Lembra? Na Páscoa nada é definitivo. A sexta-feira pode ter chegado, o inferno pode estar cantando, mas o domingo vem aí, o domingo chegou. A Páscoa nos leva a entender algo, de que a morte pode ser revertida. A morte não é o final da história. A tumba não pôde contê-lo. A morte não pôde detê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. A morte é uma realidade inegável para todos nós que estamos aqui. Ela vai chegar. Ela está chegando. Ela não marca a hora, ela não tem o tempo, mas sabe o que a gente começa a entender? É de que esta realidade inegável, o irreversível, passa a ser revertido por causa da ressurreição de Jesus. É por isso que o versículo 5 diz que e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que voltou dos mortos. A Bíblia diz que ele é o soberano dos reis da terra. A Bíblia ela faz questão de dizer porque a fé na ressurreição cresce em um subsolo de anseio, em algo que clama na humanidade contra o reino da morte. Nós não nascemos para a morte, nós somos criados para a eternidade. Deus ele fala na cruz de Jesus e quando Jesus ressuscita, a morte não vai vencer. É por isso que é tão interessante que Paulo vai dizendo o seguinte, ele diz que também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ele continua dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias entre aqueles que dormiram. A ressurreição deixa vivas as pessoas que nós amamos. Deus está dizendo algo que nós podemos esperar que as lágrimas serão enxugadas. O seu problema não é o final da história. O homem que destrói a família, o jovem que é preso nas drogas, a mulher mergulhada em depressão, não precisa ficar assim. Não precisa permanecer assim. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente o Evangelho pode dar essa esperança de que tudo se tornará lembranças por causa do Deus que nos ama.
a sua dor, as suas lágrimas. A Páscoa é a realidade, é a pré-estreia daquilo que o Senhor vai consumar naquele dia. É tão interessante que o C.S. Lewis ele fala algo muito poderoso sobre a eternidade que está no nosso coração. Ele diz que se eu descobrisse dentro de mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pudesse satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo, eu fui criado para a eternidade. A alegria vai ser maior que as cicatrizes, porque a sepultura se tornou o trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou, louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a segunda lição que a Páscoa nos traz? Ela nos mostra, ela nos assegura a certeza do amor e do perdão de Deus. A gente deveria sempre relembrar nessa semana da Páscoa, os que conhecem a Jesus e você que está ouvindo essa mensagem, de que o perdão é uma das necessidades humanas mais básicas. Todas as pessoas, e você talvez pode ouvir histórias de pessoas que morreram culpadas, morreram destruídas. O perdão é uma necessidade mental e é um dos melhores presentes que Deus oferece através do Evangelho. É por isso que o versículo 5, a parte D, diz: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia! Existe uma multidão de pessoas ao nosso redor que não tem essa certeza. Existem milhões e milhões e milhões, como os povos das Filipinas, que ainda se autoflagelam. Ou talvez as pessoas que estão fazendo romarias para a Aparecida do Norte, ou para Juazeiro do Norte, ou indo para tantos lugares, pagar alguns pecados que Jesus já pagou na cruz. A realidade da cruz é exatamente que por causa da Páscoa eu posso esperar que o Senhor vai me perdoar. O Senhor vai me transformar. Eu olho para a fala do Ravi Zacarias, um grande apologeta, que ele diz que um homem rejeita a Deus não é por causa das exigências intelectuais, nem por causa da escassez das evidências. Um homem rejeita a Deus por causa de uma resistência moral que tem a ver com a sua recusa em admitir a necessidade de Deus. Ele quer perdoá-lo, ele quer transformá-lo. Ele nos amou, ele nos transformou, ele lavou os nossos pecados. Sabe qual que é a terceira coisa nessa noite? É que ele nos mostra a realidade sobre quem somos. Quem somos? Jesus, ele morre na cruz, e é tão interessante que quando ele ressuscita, se você volta lá nos textos da ressurreição, a primeira declaração de Jesus, que deveria ser talvez algo marcante, algo falando vindouro, tudo que ele fala quando ele olha para a primeira mulher é salve. Ele dá um salve igual os manos. É mais ou menos assim, oi. E talvez a gente fale, por que Jesus falou isso? Era como se Jesus falasse assim: a cruz não me deteve, mas a gente tem muito trabalho a fazer. Vamos continuar. Não parou aqui. É tempo de pregar o Evangelho. O que Jesus diz aos seus seguidores, ele fala assim, olha, no domingo a vida dele não ficou mais fácil, mas sim mais difícil. Porque é uma esperança que nos chama a morrer por ele. Uma esperança que nos chama a representar a ele. É o que diz o versículo 6 de Apocalipse. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Ele não constitui você reino e sacerdote para viver a teologia da prosperidade. Para você deitar em berços esplêndidos e ir para as Ilhas Maldivas tomando sua água de coco. Não, não, não. Ele nos deixou aqui porque há uma missão. Ele nos chama para viver por algo maior do que aquilo que é passageiro. Ele nos chama a se levantar para servir. E ele assegura uma realidade através da cruz, de que aquele que perde a vida por amor ao Evangelho é aquele que está ganhando. Se você quer nessa noite achar a sua vida e a verdadeira vida, perca por amor ao Evangelho. Eu me converti como criança ainda, e na minha adolescência, quando ele me chamou para o ministério, tão apaixonado por essa mensagem, que eu falei, eu quero que o mundo inteiro saiba. Eu desejo que Piracicaba inteira saiba, que o mundo inteiro saiba. Eu não sou contra a prosperidade. Mas se o nosso evangelho, se o evangelho por si só não empolga você, tem algo errado com essa mensagem. Se a mensagem de que o cordeiro que foi oferecido para as nações e que vai buscar o seu povo não é suficiente para mudar a sua vida, há algo errado. Eu quero que você entenda algo, que no mundo todo existem milhões e milhões que nunca ouviram o nome Jesus. Só na Índia existe algo que
você precisa entender que existem 120 mil leprosos. Na Índia existem 33 milhões de deuses, de pessoas precisando de gente que se levanta. E nós queremos ser uma igreja que vai pregar o evangelho. É por isso que o texto de Marcos, capítulo 8, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ei, meu irmão, ele te levantou como reino e sacerdote. Isso tem a ver com uma entrega. Tem a ver com, nesta noite, você entregar a sua vida, porque a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Sabe qual que é a quarta implicação do texto? E aqui tem foto de tantas nações que precisam que pessoas se levantem. É que a ressurreição nos assegura que Jesus voltará. Dá um glória a Deus, irmão. Jesus voltará. É tão interessante que as biografias são iguais. O herói morre. Sabia disso? Você tem alguma biografia do herói que não morreu? Mas, exceto uma biografia, a de Jesus, que tem um capítulo escrito e se completará na história que diz: eis que ele vem. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Uma realidade visível. Eu queria que você guardasse no seu coração que a sua volta, que Maranata, ora vem Senhor Jesus, será um acontecimento público e visível, irremediável. Todo olho o verá, porque a sua volta mostra que ele é o começo e o fim absoluta. A promessa continua, ele voltará. A promessa continua mostrando que o palco e a cortina da história estão se fechando. Os sinais, é só você dar uma olhada no noticiário. É só dar uma olhada no que está acontecendo em Israel, que é o relógio de Deus que vai batendo cada vez mais rápido. E um dia, ele vai chamar você para prestar contas a ele. Um dia, todos os seres humanos vão prestar contas a ele. Todos os seres humanos vão se prostrar diante do Cordeiro. E a gente olha que naquele dia, que será breve, meu irmão, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Louvado seja o nome de Jesus. Ele voltará. É um dia e uma hora que ele mesmo falou que ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai sabe. Há sinais que estão se completando, mas isso nos dá uma realidade de que o céu é de verdade. De que a eternidade, a gente precisa viver nessa terra não com as garras fincadas aqui no chão dessa terra, ajuntando, pensando em algo passageiro, mas com um olhar na eternidade, com uma perspectiva da eternidade. E a última coisa nessa noite é de que tudo tem nele a sua expressão, o seu início e o seu fim. Tudo tem em Jesus a sua expressão, o seu início e o seu fim. É por isso que o versículo 8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. A história da humanidade começa com a frase: no princípio, Deus. E nós vivemos entre duas árvores, a árvore de Gênesis e a árvore do Apocalipse. A árvore que o primeiro homem peca e a árvore que está lá na consumação de todas as coisas, aos quais as suas folhas servem de cura para as nações. Início, meio, fim, criação, queda, sexta, sábado, domingo, nós vivemos entre elas, e o Apocalipse apresenta Jesus como alfa e como ômega. O versículo, capítulo 22, no final do texto, diz que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A palavra original, a palavra aqui quer dizer eu sou o original. Eu não sou da Shopee, eu não sou genérico. Eu não sou do camelódromo da 25 de março. Eu sou o original. O princípio e o fim. São 6 palavras que a gente poderia falar. Porque é tão interessante que a sociedade em que é escrito o Novo Testamento, a língua e o pensamento era o grego. A língua era comparada com o inglês hoje. Se fosse em outro lugar, seria assim: eu sou o A e o Z. Eu sou a primeira e a última letra do alfabeto. Tudo que é escrito passa por mim. Tudo na história começa comigo e vai terminar, não termina sem passar por mim. Eu sou o roteiro da história. Eu não sou pego de susto. Nenhuma tragédia, nenhuma vírgula não sai da soberania de Deus. Ele é soberano.
Ele domina sobre tudo. Guarda isso nessa noite. Nada está fora da sua intenção. E por isso a gente precisa começar a dizer assim, ó, eu quero ser aquele que escreve nessa noite na minha vida, eu sou seu filho, tu és o meu Senhor. E Deus está dizendo para você, eu quero escrever aí, eu quero ser o seu Senhor. O primeiro e o último, a palavra é protos, protótipo ou modelo, quer dizer, prévios. Eu sou o protoplasma, eu sou a estrutura celular mais básica. Uma outra palavra para esse termo aí é escatós, eu sou o último. A escatologia, que é o livro do Apocalipse, é o estudo das últimas coisas. Ele diz assim, eu escolhi ser o último, porque eu escolhi servir. Eu sou o modelo que eu deixo, é que vocês sirvam. Ele diz que ele é o princípio, e o princípio significa aqui uma palavra, como eu falei, protótipo ou modelo prévio, que significa deixa tudo começar em mim. É em mim que se inicia qualquer coisa. Jesus quer ser o seu alfa e quer ser o seu ômega. Deixa que tudo comece nele. Deixa eu perguntar algo para você. Ele começa a dizer que quando você teve uma ideia, das mais brilhantes que seja, a ideia de empreender, a ideia de mudar, teve nele o seu início. Ele é aquele que estava desde o começo. Ele é aquele que diz que tudo de bom foi inaugurado através de mim e por mim. Mas ele também é o fim, que é telos. Fim não tem a ver com sequência. Isso dá origem ao termo chamado teleontologia, que é o estudo do propósito. Para que as coisas existem? Quando ele fala assim, eu sou o fim, quer dizer, para que isso existe? Sabe o que significa isso, meu irmão? Não tome nenhuma decisão sem que ele seja o alfa e ele seja o ômega. Não aceite nada sem que ele decida, sem que ele seja. Muitas coisas dão errada na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente não deixou ele ser o alfa. Nós não começamos em Deus. Ou às vezes nós começamos em Deus, mas não terminamos e não deixamos ele ser o nosso ômega. Nós precisamos tomar uma decisão. Deixe ele ser o seu alfa e o seu ômega. Porque existem muitas coisas que Deus está falando que começaram certo no altar, mas não terminaram em mim. Existem muitas coisas que lá atrás começaram, mas Deus era o alfa, mas ele não foi o seu ômega. Deus está dizendo assim e deu errado. Teve situações em que Deus também não começou e você foi fazendo. Existem projetos, existem anseios, existem passos financeiros que você foi lá e não consultou a ele e não permitiu ele ser o seu começo. Deus não participou do início. Mas sabe qual que é a palavra de Deus? Que ele pode ser o seu ômega no meio de tudo isso. Gente que está desesperada para que Deus conclua projetos que nem deveria ter começado. Onde Deus fala, eu não tenho nada a ver com isso. Essa dívida não fui eu que fiz. Esse passo não fui eu que dei. Deus não está lá. Mas sabe que a gente precisa fechar essa palavra dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu estou tomando a decisão de que tudo vai passar pelo Senhor. Eu me recuso a abrir qualquer porta ou entrar em qualquer projeto que não tenha passado pela sua mão. Ele é a figura principal que muda a nossa vida para todo sempre. Ele é o nosso alfa e o nosso ômega. Eu fecho essa palavra dizendo para você que tudo tem a ver com ele. Ele dividiu a história, o seu calendário aí no seu celular, antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2025, depois de Jesus. Ele mudou cidades, ele é a pessoa mais conhecida e a figura mais comentada da história. Ele é aquele que depois da sua morte o seu impacto só aumentou, o seu movimento está se espalhando nessa cidade, chegando dentro da sua casa. E a realidade é essa, que eu quero orar com você, de que a realidade da cruz tem que permear a nossa vida completamente. A realidade da cruz é dizer para você que a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde contê-lo, não existe nenhuma situação nessa noite que ele não possa reverter, que ele não possa mudar. Venha para a vida nessa noite. Por causa da Páscoa, eu posso esperar que as minhas lágrimas vão ser enxugadas. Essa dor que você sente no campus online, talvez o luto, não é o final da história. Não é a reta final. Por isso a gente tem que ir em nome de Jesus. Ele te chama para reinar e não se esqueça. Ele é o alfa e o ômega para todo sempre. Eu quero orar com você e convidar você aí no campus online a baixar sua cabeça. E eu queria fazer um convite muito especial para você que entrou nessa transmissão. Foi convidado nesse domingo de Páscoa e Deus ele já está falando com você através dessa palavra. E nessa noite você entende de que Jesus precisa ser o seu alfa. Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa que ele mude a história da sua família, o seu casamento, quem você é.
te dar uma certeza de eternidade. Se você nessa noite está tomando a decisão de convidar esse Jesus que está vivo para ser o seu Senhor, o seu Salvador, eu queria encorajar você a ir na sua casa, tem um QR Code aparecendo agora, escrever nele e dizer: eu estou recebendo a Jesus. Eu quero fazer uma oração com você que simboliza essa decisão. Segundo desafio é para você, discípulo de Jesus, mas que está dizendo assim: eu estou realinhando a minha vida de acordo com a ressurreição. Eu estou oferecendo a minha vida a Jesus Cristo para que Ele use a minha vida para algo eterno. Eu estou colocando a minha vida para que Ele seja o alfa e o ômega, o início e fim, para que a minha vida seja restaurada através do poder da ressurreição. Primeiro eu quero orar com você que recebeu Jesus. Repita essa oração comigo, aí onde você está. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados nessa noite, mas eu te agradeço pela mensagem de salvação. Eu declaro de maneira audível que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou no domingo de Páscoa para me salvar. Eu tomo posse desse presente de salvação. Muda a minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados e me restaura completamente. Obrigado por esse presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tomou essa decisão, nós iremos fazer um contato com você, te auxiliar nessa nova jornada com esse Jesus maravilhoso. Eu quero terminar orando por você que tomou essa decisão dele ser o alfa e o ômega. Vamos clamar ao Senhor. Ó Deus, eu quero dar graças ao Senhor por essa noite, por esse culto online que está chegando em tantos lugares. Nós tomamos uma decisão de oferecer a nossa vida ao Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos a Ti que o Senhor transforme quem somos, o que fazemos e o que falamos. Eu clamo a Ti que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, enche-nos, dá um novo propósito. Eu clamo por novos projetos, eu clamo por ministérios, dons sejam derramados. Nós oferecemos a nossa vida completamente ao Senhor. Abençoa a nossa semana em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Eu tenho convicção que Deus abençoou você, você acompanhou. Domingo que vem nós voltamos no nosso campus online com a transmissão do nosso culto. Nós estaremos com o aniversário da Bethesda, como você já ouviu, e eu quero desejar a você uma semana poderosamente abençoada, que o Senhor te abençoe da cabeça aos pés. Não esqueça de curtir aqui essa transmissão, porque o YouTube vai entender que é relevante, vai mandar para mais pessoas. Pega esse link, mesmo terminando agora, e envie para o maior número possível de pessoas, e que Deus te dê uma semana, lembrando que a esperança é contagiosa, e até o domingo que vem, Deus te abençoe. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a Ti. Jesus, toda glória somente a Ti. Minha vida
glórias a Ele. Jesus, toda glória somente a Ti. Toda glória, Jesus, toda glória somente a Ti. Jesus, toda glória somente a Ti. Tu és o